Oiê, gente boa desse canal. Aqui Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. E hoje a gente vai ter uma continuidade, uma abertura um pouco mais do tipo livre-arbítrio mesmo, e vamos seguir na toada das propostas do que um arcano 6 dos enamorados ou amantes hoje tem para nos revelar. Então, é inspirado nessa semana e nesse arcano que a gente tem feito aberturas de 6 cartas apenas. Cada carta ou cada posição com a sua questão bem elaborada, pode ser uma abertura simples e não complicada, mas esclarecedora e que te leva a tomar boas decisões, fazer boas escolhas, não é mesmo? E aí, você que está me acompanhando aqui no 365, lembra do joinha para esse vídeo também, de compartilhar com quem mais possa se interessar pelo tarô e por aberturas de tarô, e que isso já ajuda bastante o canal. Mas se você está chegando agora, se inscreve aqui nessa comunidade bem bacana e que tem crescido, aumentado, cada vez mais falamos de tarô, olhamos para o tarô, conversamos de tarô, que é isso que a gente mais gosta de fazer por aqui. E aí, se você, então, não se inscreveu ainda, trata de se inscrever agora, antes que se esqueça. E mais, se você quiser ficar ainda mais próximo da turma que tem conversado, trocado, taroteado, né? Todos os taromantes que estão reunidos lá no 365 do WhatsApp, então, segue o link aqui embaixo desse vídeo ou no alto do meu canal e vai se encontrar com a gente lá nesse grupo bacana. Te espero lá do outro lado, combinado? Então, vamos seguir com a abertura de hoje? Bora seguir. Na abertura de hoje, aqui no 365 Abertura de Tarô, na abertura de hoje, a gente tem a abertura 228. E a gente está sobre o livre-arbítrio em ação. Vamos conversar sobre isso um pouquinho. A pergunta-chave do dia é o que acontece quando escolho sem medo e com consciência. Hoje é dia de agir com coragem. O livre-arbítrio não é apenas uma ideia, é um movimento, é decisão assumida. Escolher sem medo é honrar a própria verdade, sabendo que cada escolha carrega riscos e recompensas. Este spread vai mostrar o que pede a sua ousadia agora e o que você ganha, o que pode desafiar e como manter firmeza no caminho escolhido. Respire fundo, conecte-se com a sua intenção e permita que as cartas iluminem as consequências da liberdade de escolher. Vamos para a jogada, gente boa? Então a gente vem para a jogada. Deixa eu me tirar daqui. Uhum. A gente vem para a jogada de 6 cartas. A primeira é a escolha que pede coragem. Então, qual é a decisão que exige meu ato de coragem hoje? Mostra o ponto exato onde você precisa agir, mesmo com receio ou dúvida. E aí, claro, gente, que é bem mais interessante você colocar, né, a escolha que pede coragem. Então, eu tenho alguma coisa que eu preciso escolher, se eu vou começar meu dia indo na academia ou não, se eu vou escrever o livro, o primeiro parágrafo ou não, né? Se eu vou ligar para fulano, Beltrano, não. Então, eu estou exatamente nesse momento de fazer uma escolha. Põe a escolha na pauta e puxa a carta para dizer qual é a carta um, que escolha que pede coragem. Porque se você fizer essa pergunta ou deixar essa pergunta aberta para o tarô, talvez você fique muito confusa, não é? Aí, se você ficar muito confusa, eu tenho uma proposta aqui. Vamos supor que eu não sei que escolha que eu tenho que tomar. Então, eu vou pegar os 4 ases, né? Vou pegar os 4 ases e vou ficar brincando com os ases, ou vou pegar as 40 numeradas e vou ficar brincando com elas, ou vou pegar os 56 menores e vou ficar brincando com eles, e vou perguntar para o tarô: a escolha que pede coragem agora é qual? E vou puxar uma carta. De acordo com o naipe, eu vou saber se é uma escolha material, se é uma escolha mental, ou de ideia ou de comunicação, se é uma escolha emocional, sentimental, relacional, ou se é uma escolha de tomadas de decisão mais sérias, de direção, de propósito, da onde eu tenho que focalizar minha vida. Então, assim, isso tem a ver com os 4 naipes.
Então, pode ser uma boa ideia se nem escolha o mesmo. Eu estou sabendo que eu vou fazer. Então, estou tão perdido que eu não sei que escolha eu vou fazer. Eu vou até mostrar para vocês aqui na mesa como é que faz isso. Na carta 2, benefício imediato. Então, vamos lá. Olho para a escolha, qual que eu ganho? Né? Dizendo sim para essa escolha, dizendo ok, vou seguir esse lugar. O que eu ganho com isso? Qual é a recompensa imediata? A carta 3, o risco. Quais são os riscos que eu vou poder estar correndo se eu tomar uma decisão sobre esse assunto? 4, o suporte que eu tenho agora. Quem ou o que, né, pode me apoiar nessa jornada. Então, eu vou correr atrás disso. Carta 5, o impacto a longo prazo. Como é que essa escolha transforma o meu futuro? Traz o que lá para diante? E a carta 6, como me manter firme na decisão? O que me ajuda a sustentar esse compromisso, essa escolha feita? Né? Que nem quando a gente põe as cartas. Carta escolhida, carta feita, jogada, tá aí, pronto. Vamos jogar? Então tá, vamos lá para a mesa, porque aí a gente abre, né? Vocês viram que é bem facinho, de cima para baixo, 1, 2, 3, 4, o 5 e o 6 na lateralidade, né? Na linha do tempo horizontal. Então vamos nós lá para a mesa, porque aqui a gente gosta muito de jogar, porque é no jogo que a gente se revela, ou revela o que está rolando. Então vamos conversar, claro, eu tenho um bebê novo aqui que eu fiquei esperando desesperadamente para ele chegar. Adivinha? Temos um pequeno Rider-Waite. Olha, nossa, isso é quase um estado de profunda felicidade. Felicidade, gente, estou na felicidade. Chegou o bichinho. Então, vamos lá. Qual era a conversa mesmo? Eu vou deixar todo mundo aqui. Na verdade, eu vou deixar todo mundo. Eu não vou nem me preocupar. Eu vou deixar aqui todo mundo aqui do lado, porque qual é a escolha? Que área da minha vida, na verdade, está essa escolha, né? Como eu nem muito manuseio, cara, tá aí. Que área da vida é a escolha, essa decisão, essa escolha que eu tenho que fazer? É sobre o quê? Que está pedindo coragem, minha filha. Vai lá. Paus. É sobre tomadas de decisão, propósitos e direcionamentos. A gente está falando lá do espírito. Ainda tirei uns 5 de paus. Olha lá, qual é a escolha que está pedindo coragem? Que tem algumas coisas que eu vou ter que continuar tocando e segue, e tem coisas que não. Então, assim, com relação ao meu GPS de vida, é onde está a pausa, é onde a gente vai ter que olhar. Então, o ponto exato onde eu preciso agir, mesmo com receio e dúvida, é no meu propósito, né? Na minha direção, é no meu GPS, na minha vontade, beleza. Tirei os carinha pequeno daqui, que eu posso usar eles daqui a pouco. E vamos nós agora fazer um cortezinho aqui, né? Vamos dar uma viradinha nas crianças. Beleza? Pronto. Olhando dessa forma, eu tenho que escolher, então, 6 cartas. A escolha que pede coragem, uma para representar ela, né? 2, o benefício imediato é de baixo para cima, Fernanda. Não, tá certo. Cima para baixo. 1, 2, risco envolvido, 3. Aí o suporte que eu tenho agora, 4. Pronto. Então agora a gente consegue fazer todo mundo caber na mesa. 5, impacto a longo prazo, tá aqui. E 6, como é que eu seguro a onda, né? Depois de já fazer as escolhas e tal, tem que segurar a onda. E aí como é que faz? Como é que a gente toca essa segura a onda? Veja, estou trabalhando com um writer. Então, por que não colocar também na escolha que pede coragem, que é a escolha decisão? Dessa vez só vou pôr uma por setor aqui. Uma, porque só para me dar um pouquinho mais de suporte nessa história aí. Mais uma e mais uma. Pronto. Feito, mal feito, feito. Bora, né? Que nem lá no Harry. Mal feito, feito, estamos aqui. Então, ótimo. Na minha primeira posição, vamos lá olhar para o diabo. Qual é a decisão que exige meu ato de coragem? Mostra o ponto exato onde você precisa agir, mesmo com receio ou dúvida.
tem a ver com empreendimento, com empreendedorismo, com meus negócios, com dinheiro, com boletos, né? Com as questões também de gastos, aonde talvez eu esteja um pouco ou bloqueada ou um pouco viciada, né? Talvez eu esteja olhando só uma coisa e não estou vendo o todo. Muitas vezes o ego, né, fica olhando só uma coisa, não consegue ver o todo. E é o as de ouros junto. Então, assim, a escolha, na minha percepção pessoal, é uma escolha imediata sobre segurar os gastos, segurar os boletos, segurar a onda dos apetites, das gulas, né, dos desejos, sobretudo materiais, né, e vamos tentar pensar de um jeito um pouco melhor, né? Quatro patinhas no chão, beleza. Benefício imediato se eu olhar para isso e fizer meu dever de casa. O que que eu ganho? Para dizer sim, eu vou olhar para isso e vamos fazer alguma coisa. Benefício. Eu vou quebrar alguma coisa, eu vou mudar um movimento, principalmente eu vou estar mudando um movimento do mental. Olha que legal. O meu mental vai parar de me azucrinar. Tem algumas coisas na minha mente que vão parar de me atormentar. Eu vou parar, talvez, de me cobrar, eu vou parar de ficar meio agoniada, né? Então, assim, para mim ficou muito essa história do para de gastar, que você deita e dorme sossegada. Por quê? Porque você parou de gastar, não tem boleto, não tem inferno, para com o processo e as coisas ficam todas normais. Pare com determinados movimentos, né, mundanos, para de se preocupar com eles e leva isso numa outra pegada. A primeira coisa que eu vou ter vai ser a quebra dessa angústia ou desse pensamento repetitivo. De repente, eu vou estar conseguindo um benefício para mim, mais saudável. O risco envolvido. Bom, o risco envolvido é de talvez eu perder um pouco, né? A minha ingenuidade, meu sonho, não chegar no meu sonho com a mesma velocidade, né? Ou talvez, inclusive, vou estar perdendo, o risco envolvido é perda da pieguice, né? Perda de ficar esperando trem, esperando alguém para o mês que vem. Não, para, meu bem, para que você não precisa mais esperar nada, você pode usufruir do que você já tem com muita tranquilidade, né? Porque o risco maior que poderia ter é o risco de ficar bem com a vida, né? De parar de também me preocupar com a vida. Então, temos um risco mais emocional, inclusive, né? De me sentir melhor com a vida. O suporte que eu tenho agora, da Lua. Então, eu estou tendo um suporte agora, né? Psíquico, um suporte do outro lado, um suporte mágico, um suporte das ilusões, um suporte sonhador, não é? Mas nessas horas eu gosto muito de olhar a Lua como esse lugar transcendental que pode até estar me amparando, né? Sejam eles quem forem ou o que for toda essa energia, e eu não estou vendo, né? Veja como o quatro de taças me alerta, mas você está olhando, não está percebendo esse suporte. Então, assim, eu estou recebendo de pessoas, ou do astral, ou do entorno, ou da espiritualidade, o suporte devido, um apoio devido. Tem recursos internos e externos ligados a isso, e ligados à Lua, né? Como dons e habilidades e talentos, percepção extrasensorial, blá, 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 mas eu não estou prestando muita atenção nisso. Eu estou insegura quanto a isso, eu não estou vendo. Então, onde eu não percebo o suporte, eu acho que eu não tenho, e talvez eu esteja muito equivocada quanto a isso. O impacto a longo prazo, se eu realmente parar com algumas movimentações, sossegar a minha onda, não é? O impacto imediato, sim, de cara, e a longo prazo, é o impacto de eu voltar para uma situação de prosperidade e tranquilidade que é a imperatriz, de eu passar a respirar mais, né? Vou ter a longo prazo que me controlar melhor, saber melhor do que tenho, do que guardo, do que não, ser um pouco mais organizada, principalmente na vida material. Mas essa pode ser uma consequência saudável, não é? Se a gente fica com algumas coisas mais contadinhas, mais bem organizadas. E como me manter firme nessa proposta
é entendendo que algumas coisas ficam para trás e outras vêm a seguir, como o rei de paus. Então, o meu propósito, ou aquilo que eu estou olhando nesse momento, que eu não tinha muita clareza sobre meu livre-arbítrio em ação no tema paus, no tema meu propósito, minhas vontades, o que eu estou batalhando por, obrigando por, não é? E aqui como me manter nisso, né? Me mantendo desde que eu olhe para o que está acontecendo, né? Perceba o que está acontecendo e vá deixando as coisas que não estão dando certo, ou que não funcionaram, né? Ou que não chegaram, vai deixando para lá, diz a morte. Amanhã é outro dia. Então, amanhã é outro dia, e a cada passo dado, vai dar para você se reposicionar, se revalidar, se revisitar, né? E seguir com uma inteireza muito melhor, muito mais acordada do que você estava até aqui, um pouco fora, né, do olhar disso, né? Eu estava um pouco sem perceber. Tanto é que eu estava sem perceber que eu não sabia exatamente o que, que eu ia perguntar, né? Que área da vida? Por isso que eu coloquei para você. Se você não está olhando direito nada, ou está muito ocupado, né? Tem tanta coisa, eu acho que eu vou por isso, depois eu acho que eu vou por aquilo. Pergunta para os menores, deixa eles te mostrarem o que, que na verdade você está precisando olhar, né? E aí, de repente, tem que enfrentar uns carinha, né? Tem que dar uma olhada e olha que legal, né? A torre é um benefício aqui, a torre não é uma destruição. Então, a torre está dizendo: olha, o benefício, o que você vai ganhar de cara de recompensa é uma desconstrução de um processo que vem ficando ou viciado, ou viciante, ou difícil, cobrativo, ou com muita cobrança, não é? Mesmo que sejam nos negócios e tal, e você com isso dá uma liberada, dá uma soltada, a mente vai ficando mais solta, mais feliz. Gostei. Gostei bastante porque essa abertura me permitiu aquilo que eu acho mais mágico do tarô. É eu não ter nem direito à pergunta, mas ter direito a uma resposta de qualquer forma, né? Então é para isso que eu acho esse baralho maravilhoso. Sou fã. Certo? Então vou deixar aí com vocês. Dessa vez a gente vai conversar assim rapidinho, sem grandes, né, temáticas ou coisas. Por quê? Porque amanhã a gente tem uma nova jogada. Então não me abandona, fica aí que a gente tem jogo amanhã para falar do anjo da presença. Porque outra coisa que o arcano dos enamorados traz é a primeira figura angélica do nosso baralho, né? Eu chamo de primeiro portal angélico, daquele que são dos querubins, então, querendo ou não, daqueles que são os anjos mais anjos, os mais próximos à divindade, e que também podem ser aqueles que nos conectam com algumas emoções e sentimentos. Então, a gente vai estar dando uma olhadinha nisso amanhã. Então, para hoje, de verdade, um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Até amanhã, valeu.